25 de dezembro de 1989, dia de Natal. Enquanto milhões de famílias ao redor do mundo celebravam em suas casas, um casal de idosos era arrastado para um pátio sujo de um quartel militar na Romênia. As mãos amarradas, os rostos pálidos de terror. O pelotão de fuzilamento já estava posicionado, esperando. Em questão de segundos, mais de 100 tiros ecoariam naquele pátio. O sangue mancharia a parede de tijolos, e dois dos ditadores mais temidos da Europa teriam o fim mais brutal que se pode imaginar. Nicolae e Helena Ceausescu governaram a Romênia com punho de ferro por mais de 2 décadas. Construíram um império de medo, tortura e opressão. Enquanto o povo passava fome, eles viviam em palácios de luxo. Enquanto os cidadãos eram presos por sussurrar críticas, eles eram adorados como deuses vivos. Mas em apenas 3 dias, tudo desmoronou. A fuga desesperada de helicóptero, a captura humilhante, o julgamento que durou menos tempo que um filme e, finalmente, a execução que chocou o mundo inteiro. O que levou a esse desfecho tão violento? Como um casal tão poderoso acabou fuzilado no Natal? E por que Helena gritou palavras tão chocantes nos seus últimos segundos de vida? Fique até o final porque o que aconteceu naquele pátio foi filmado e as imagens foram transmitidas para todo o país. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegamos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. O casal que se tornou sinônimo de tirania. Para entender por que Nicolae e Helena Ceausescu foram executados de forma tão brutal, precisamos voltar no tempo e conhecer quem eles realmente eram. Nicolae Ceausescu assumiu o poder na Romênia em 1965, em plena Guerra Fria. No início, ele parecia diferente dos outros ditadores comunistas. Criticou a invasão soviética da Tchecoslováquia em 1968, manteve relações diplomáticas com o Ocidente e até recebeu condecorações de países como Estados Unidos e Reino Unido. O mundo acreditava que ele poderia ser um líder comunista mais moderado, mas por trás da fachada diplomática, Nicolae construía um dos regimes mais repressivos da Europa. E ao seu lado estava sua esposa Helena, que se tornaria a segunda pessoa mais poderosa do país. Helena Petrescu nasceu em 1916 em uma família camponesa pobre. Tinha apenas educação básica. Algumas fontes dizem que ela mal conseguia escrever corretamente. Mas quando se casou com Nicolae em 1947, sua ambição era ilimitada. Ela não queria ser apenas a esposa do líder, ela queria poder próprio. Durante os anos 1970, enquanto Nicolae consolidava seu poder absoluto, Helena construiu sua própria imagem. Forjou diplomas acadêmicos e se autoproclamou cientista renomada. Publicou mais de 400 trabalhos científicos que, na verdade, eram escritos por outros pesquisadores que eram forçados a colocar seu nome. Ela exigia ser chamada de camarada doutora engenheira e obrigava universidades estrangeiras a lhe concederem títulos honorários. Mas sua verdadeira natureza era muito diferente da imagem que tentava projetar. Helena era conhecida por sua vaidade extrema, temperamento explosivo e crueldade. Obcecada com sua aparência, especialmente com seu nariz, ela proibia que fotógrafos a capturassem de perfil. Qualquer foto que não a favorecesse era destruída imediatamente. Nos bastidores do poder, Helena era temida por todos. Ela participava ativamente das decisões políticas, influenciava nomeações de ministros e, segundo relatos, sugeria pessoalmente nomes de opositores que deveriam ser presos ou eliminados. A polícia secreta romena, a Securitate, era uma das mais brutais da Europa e Helena tinha papel direto em suas operações. O casal construiu um culto de personalidade que rivalizava com o de Stalin ou Mao. Nicolae era apresentado como o gênio dos Cárpatos
e Helena como a mãe da nação. Escolas eram obrigadas a ensinar sobre suas gloriosas conquistas. Cidades inteiras eram forçadas a participar de desfiles em sua homenagem. Estátuas e retratos do casal enchiam cada espaço público do país. Enquanto isso, a população romena vivia um pesadelo. A economia entrou em colapso devido às políticas desastrosas do regime. Nicolai decidiu pagar toda a dívida externa do país de uma só vez, o que resultou em escassez brutal de alimentos e energia, racionamento de pão, carne, açúcar, leite, apagões que deixavam cidades inteiras no escuro durante horas. No inverno, as pessoas congelavam em suas casas porque o aquecimento era restrito, mas o pior era a repressão. A Securitate tinha informantes em todos os lugares. Vizinhos espionavam vizinhos, colegas de trabalho denunciavam uns aos outros, até membros da mesma família não confiavam uns nos outros. Uma piada sobre Nicolai podia resultar em anos de prisão. Uma crítica sussurrada podia custar a vida. A Romênia se tornou uma prisão gigante. As fronteiras eram fortemente vigiadas. Fugir do país era quase impossível, e tentar significava arriscar ser morto pelos guardas de fronteira. Em 1989, enquanto o comunismo ruía em toda a Europa Oriental, o Muro de Berlim havia caído em novembro, os Ceausescu acreditavam que eram intocáveis. Eles estavam terrivelmente enganados. Quando a fúria popular explodiu. Dezembro de 1989. A Europa do Leste estava em chamas. A Polônia havia se libertado. A Hungria abriu suas fronteiras. A Tchecoslováquia vivia sua revolução de veludo. A Bulgária derrubou seu ditador. O Muro de Berlim havia caído diante dos olhos do mundo. Mas na Romênia, Nicolae Ceausescu ainda acreditava que controlava tudo. Em 16 de dezembro, um protesto eclodiu em Timișoara, no oeste do país. O estopim foi a tentativa do governo de remover o pastor reformado Laszlo Tőkés, que vinha criticando abertamente o regime. Mas a raiva da população ia muito além daquele pastor. Eram décadas de fome, frio, medo e opressão acumuladas. O que começou como um pequeno grupo de manifestantes rapidamente se transformou em milhares de pessoas nas ruas. Eles gritavam palavras que não eram ouvidas na Romênia há anos. Liberdade, abaixo Ceausescu, assassinos. A resposta do regime foi imediata e brutal. Nicolai estava em visita diplomática ao Irã, então quem comandou a repressão inicial foi Helena, e ela não teve piedade. Primeiro vieram os canhões de água e o gás lacrimogênio, depois os cacetetes. A polícia espancava manifestantes sem distinção, homens, mulheres, jovens, idosos. Sangue escorria pelas ruas de Timișoara, mas o povo não recuou. Pelo contrário, mais pessoas se juntaram aos protestos. Foi quando Helena deu a ordem fatídica: matem-nos, todos! Tropas do exército foram mobilizadas, tanques entraram na cidade e então começou o massacre. Soldados atiraram diretamente contra a multidão desarmada. Pessoas caíam nas ruas, atingidas por balas. Os gritos de dor misturavam-se com os gritos de revolta. Corpos eram recolhidos e levados em caminhões. Alguns feridos eram levados a hospitais, mas muitos simplesmente desapareciam, assassinados pela Securitate para não deixar rastros. Helena, do palácio em Bucareste, acompanhava os relatórios. Decretou lei marcial, toque de recolher. Qualquer pessoa vista nas ruas após o horário estipulado seria morta sem aviso. Mas nada funcionou. A revolta se espalhou para outras cidades: Arad, Cluj-Napoca, Sibiu, Brasov. Era como se o país inteiro tivesse acordado de um pesadelo e decidido que não suportaria mais um dia sob aquela ditadura. Quando Nicolae Ceausescu retornou do Irã em 21 de dezembro, ele encontrou um país em chamas. Furioso, acusou agitadores estrangeiros e hooligans de provocar a desordem. Ele ainda não entendia. O povo romeno havia chegado ao limite.
Nikolai decidiu fazer o que sempre fazia em momentos de crise: organizar um comício massivo para demonstrar seu poder. No dia 21 de dezembro, mais de 100 mil pessoas foram obrigadas a comparecer à Praça do Palácio, em Bucareste. Nikolai começou seu discurso do alto do prédio do Comitê Central. Helena estava ao seu lado com seu característico sorriso frio. As câmeras de TV transmitiam ao vivo para todo o país. E então aconteceu algo histórico. De repente, vaiados e gritos começaram a ecoar pela praça. Time chora! Time chora! A multidão gritava o nome da cidade massacrada. Nikolai parou de falar, visivelmente confuso. Pela primeira vez em sua vida, ele estava sendo desafiado publicamente. Sons de explosão, alguns dizem que eram fogos de artifício, outros que eram tiros, criaram pânico. A multidão começou a se dispersar em caos total. Nikolai levantou o braço tentando restaurar a ordem, gritando "Alô! Alô!", como se o microfone não funcionasse. Mas não era problema técnico. Era o fim. Helena puxou o marido para dentro do prédio. A transmissão ao vivo foi cortada, mas era tarde demais. Todo o país havia visto. O ditador não tinha mais controle. Naquela noite, Bucareste explodiu. Manifestantes invadiram as ruas. A polícia atirou, mas os soldados do exército começaram a hesitar. Alguns até se juntaram aos protestantes. A Securitate ainda lutava, mas estava sendo sobrepujada pela fúria de milhões. Nikolai e Helena trancaram-se no prédio do Comitê Central. Eles ainda tinham guardas leais, ainda tinham armas, mas não tinham mais o país. O relógio corria, e o tempo do Ceausescu estava no fim. Antes de seguirmos, queremos garantir que você está acompanhando e curtindo o conteúdo até aqui. Comente a palavra "Quero mais histórias", é rapidinho e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo e ainda poderá ser fixado nos comentários demonstrando sua presença. Agora sim, vamos ao momento mais dramático dessa história: a fuga impossível, a captura humilhante e o julgamento relâmpago que terminou em fuzilamento. Últimas horas de liberdade. Amanheceu o dia 22 de dezembro de 1989. Nikolai e Helena Ceausescu acordaram no prédio do Comitê Central cercados. Do lado de fora, multidões enfurecidas gritavam por suas cabeças. Do lado de dentro, até os guardas mais leais começavam a questionar se valeria a pena morrer pelos ditadores. Helena olhava pela janela e via a realidade. Tanques nas ruas, soldados confraternizando com manifestantes, bandeiras romenas com o emblema comunista arrancado. Era o fim. Precisamos sair. Agora, ela disse ao marido. Um plano desesperado foi montado às pressas. Um helicóptero seria chamado. Eles fugiriam para uma base militar segura. De lá, reagrupariam forças leais e retomar o controle. Ou pelo menos era o que Nikolai ainda acreditava ser possível. Mas Helena sabia que era fuga. Fuga pura e simples. Por volta do meio-dia, os gritos da multidão ficaram mais altos. "Eles entraram no prédio!", alguém gritou. Manifestantes haviam invadido o térreo e subiam rapidamente pelas escadas. O tempo havia acabado. Nikolai e Helena correram para o terraço no topo do edifício. O vento gelado de dezembro batia em seus rostos. Helena usava seu casaco de pele, mesmo fugindo para salvar a vida, a vaidade prevalecia. Nikolai vestia um sobretudo escuro e cachecol. O helicóptero desceu no terraço. O piloto, Vasily Malutsan, mal acreditava no que via. O todo-poderoso líder da Romênia estava fugindo como um criminoso comum. "Rápido! Entrem!", gritou um guarda. Havia espaço para 4 pessoas na aeronave, mas 6 embarcaram. Nikolai, Helena, 2 seguranças e 2 assessores. Estavam espremidos,
amontoados. Helena ficou prensada entre o assento e a porta, mas não havia tempo para reclamar. O helicóptero decolou exatamente quando os manifestantes chegaram ao terraço. Segundos. Apenas segundos os separaram de serem capturados ali mesmo. Do ar, eles podiam ver Bucareste em caos absoluto. Fumaça subindo de vários pontos, multidões nas ruas, sua capital, seu país, escapando de suas mãos. Nicolai ainda tentava dar ordens pelo rádio, mas ninguém mais o obedecia. As transmissões de rádio já anunciavam: Ceausescu fugiu, a ditadura caiu, somos livres. O helicóptero voou por cerca de 1 hora até Snagov, onde pousou em um campo. Ali, Vasily Malussan, o piloto, tomou uma decisão que mudaria tudo. "Não posso continuar", ele disse. "Há relatos de que vão atirar em qualquer helicóptero, e eu tenho família." Nicolai ficou vermelho de raiva. Helena gritou insultos, mas o piloto já havia decidido. Ele decolou sozinho, deixando o casal e seus acompanhantes no meio do nada. O que se seguiu foi patético. Desesperados, eles tentaram parar carros na estrada. Nicolai e Helena Ceausescu, que um dia comandaram 23 milhões de pessoas, agora imploravam por carona como mendigos. Um motorista parou. Ele reconheceu o casal, mas fingiu que não. Aceitou levá-los, provavelmente temendo por sua vida se recusasse. Dirigiu por alguns quilômetros e então, quando viu uma patrulha policial, parou o carro e disse: "Acabou o combustível. Vocês precisam descer." Foi uma mentira. Ele havia percebido que o regime tinha caído e não queria ser pego ajudando os ditadores. Minutos depois, a polícia encontrou Nicolai e Helena perambulando pela estrada. Não houve resistência. Não houve tiroteio dramático. Os dois foram simplesmente presos como criminosos comuns que eram. Foram levados para um quartel militar em Targoviste, onde foram trancados em celas separadas. Nicolai ficou em silêncio, ainda processando a velocidade com que seu império havia desmoronado. Helena, por outro lado, estava histérica. "Vocês não sabem quem eu sou?" ela gritava. "Eu sou a camarada doutora! Vocês vão pagar por isso!" Mas ninguém se importava mais. Os guardas a ignoravam. Sua era havia terminado. E o pior ainda estava por vir. 3 dias entre a captura e a morte. Durante 3 dias, Nicolai e Helena Ceausescu permaneceram presos no quartel de Targoviste. Mas do lado de fora, a Romênia sangrava. Forças leais ao regime, membros da Securitate principalmente, ainda resistiam em várias cidades. Atiradores de elite se posicionavam em telhados e atiravam contra manifestantes. Houve relatos de tanques atirando contra prédios civis. Era uma guerra civil em desenvolvimento. O novo governo provisório, chamado Frente de Salvação Nacional, enfrentava um dilema terrível. Enquanto Nicolai e Helena estivessem vivos, seriam um símbolo de resistência. Forças leais poderiam tentar resgatá-los. A matança poderia continuar por semanas ou meses. A decisão foi tomada. Julgamento imediato e sentença executada no mesmo dia. 25 de dezembro de 1989. Natal. Enquanto o mundo cristão celebrava, na Romênia preparava-se uma execução. Nicolai e Helena foram levados a uma sala de aula transformada em tribunal. Era um espaço pequeno, sujo, com carteiras escolares encostadas na parede. Um tribunal militar improvisado, 3 juízes militares, um promotor, defensores públicos que não tinham interesse algum em defender os réus. As câmeras filmaram tudo. A Romênia precisava ver que os ditadores haviam caído. Nicolai entrou primeiro, usava o mesmo sobretudo escuro da fuga. Parecia menor, mais frágil, mais velho. Sentou-se ao lado de Helena, que usava seu casaco de pele e uma echarpe.
Ela olhava ao redor com desdém, como se ainda fosse a segunda pessoa mais poderosa do país. O promotor começou a ler as acusações. Nicolai Ceausescu e Helena Ceausescu, vocês são acusados de genocídio, responsáveis pela morte de mais de 60.000 cidadãos romenos. Vocês ordenaram que se atirasse contra manifestantes desarmados em Timișoara e outras cidades. Nicolai interrompeu. Não reconheço este tribunal. Exijo ser julgado pela Grande Assembleia Nacional. O promotor ignorou e continuou. Vocês são acusados de dilapidar a economia nacional, de destruir a infraestrutura do país, de esconder fortunas em contas bancárias no exterior enquanto o povo passava fome. Helena explodiu. Mentiras! Tudo mentira! Nós demos tudo por este país. Vocês são traidores, todos vocês! Mas a farsa continuou. Testemunhas foram chamadas, oficiais militares que relataram as ordens dadas para atirar contra civis, economistas que detalharam o desastre econômico. Tudo foi rápido, muito rápido. Nicolai tentou se defender, citando suas realizações, as casas construídas, as escolas abertas, mas sua voz estava fraca, sem convicção. Ele sabia. Helena alternava entre fúria e súplicas. Em um momento gritava insultos, no outro apelava para os sentimentos dos presentes. Eu sempre amei o povo romeno. Fui como uma mãe para vocês. Ninguém se comoveu. Os defensores públicos mal falaram. Fizeram perguntas protocolares, mas estava claro que eram apenas parte de uma encenação. Após pouco mais de 1 hora, alguns dizem 55 minutos, outros falam em 67, o julgamento chegou ao fim. Os 3 juízes se retiraram para deliberar, mas todos sabiam que a sentença já estava decidida antes mesmo do julgamento começar. 5 minutos depois, os juízes retornaram. De pé para ouvir a sentença, ordenou o juiz-presidente. Nicolai e Helena se levantaram. Por genocídio contra o povo romeno, por crimes contra o Estado, por destruição da economia nacional e outros crimes gravíssimos, este tribunal condena Nicolai Ceausescu e Helena Ceausescu à pena de morte. A sentença será executada imediatamente. Houve um momento de silêncio absoluto. Então Helena explodiu. Assassinos! Vocês são assassinos! Não podem fazer isso! Isto é um assassinato, não uma execução! Nicolai, mais resignado, disse apenas: a história me julgará. Vocês estão executando um patriota. Do lado de fora da sala, havia uma disputa entre os soldados. Todos queriam participar do pelotão de fuzilamento. O ódio acumulado contra o casal era tanto que ser um dos executores era visto como uma honra. A decisão foi que paraquedistas da unidade de elite realizariam a tarefa. Nicolai e Helena foram informados. Tinham minutos de vida. A marcha para o pátio estava prestes a começar. O caminho para a morte. Às 15h55, Nicolai e Helena Ceausescu foram retirados da sala de julgamento. As mãos de ambos foram amarradas com corda grossa pelas costas. Helena protestou violentamente, se debatendo enquanto era amarrada. Nicolai aceitou em silêncio. Um corredor estreito levava ao pátio. Era uma caminhada de menos de 30 metros, mas deve ter parecido uma eternidade. Soldados alinhados nas paredes os observavam passar, alguns com ódio nos olhos, outros com curiosidade mórbida, alguns simplesmente indiferentes, querendo que aquilo acabasse logo. Nicolai caminhava com dignidade, tentando manter a postura ereta. Helena cambaleava, tropeçando, gritando palavras ininteligíveis misturadas com insultos. Um padre foi oferecido para dar os últimos sacramentos. Ambos recusaram. Nicolai disse: não somos religiosos. Helena cuspiu: não preciso de padres. O pátio era pequeno, sujo.
com uma parede de tijolos manchada pelo tempo em um dos lados. O chão era de concreto irregular, com poças d'água do degelo do inverno. O pelotão de fuzilamento já estava posicionado. 3 soldados paraquedistas, escolhidos entre dezenas que se voluntariaram. Todos seguravam rifles automáticos AKM. Um oficial tentou vendar os olhos de Nikolai. Ele recusou com um movimento de cabeça. Não, quero ver. Helena também recusou a venda, mas por motivos diferentes. Ela ainda gritava, ainda se debatia. Vocês vão se arrepender, todos vocês. Eu sou uma cientista, eu tenho títulos, respeitada internacionalmente. Os soldados do pelotão olhavam sem expressão. Um deles depois contaria. Ela não parava de falar, nem nos últimos segundos. Nikolai e Helena foram colocados lado a lado contra a parede. A distância entre eles e os fuzis era de aproximadamente 3 metros. Perto demais para qualquer erro. Nikolai olhou para a esposa pela última vez. Algumas testemunhas dizem que ele sussurrou algo para ela, mas com todo o barulho. Helena ainda gritava. Ninguém ouviu. O oficial responsável pela execução levantou o braço. Os 3 soldados levantaram seus rifles, mirando no tronco dos condenados, onde as chances de morte instantânea seriam maiores. Nikolai fechou os olhos por um breve momento, depois os abriu novamente. Seu rosto estava pálido, mas calmo. Helena continuava gritando: "Canalhas! Assassinos! Não podem fazer isso comigo!" Eram 16 CEOs do dia 25 de dezembro de 1989. O oficial abaixou o braço. O fim dos ditadores. Fogo! A ordem ecoou no pátio. O som foi ensurdecedor. Os 3 rifles automáticos AKM dispararam rajadas quase simultâneas. Não foram tiros controlados, precisos, executados friamente. Foi uma descarga de ódio. Nikolai foi atingido primeiro. Os projéteis perfuraram seu peito, estômago e pescoço. Seu corpo foi jogado para trás contra a parede de tijolos. Ele caiu instantaneamente, deslizando parede abaixo até ficar sentado no chão, depois tombando para o lado. Seus olhos ainda estavam abertos. Helena demorou meio segundo mais. Naquele fragmento de tempo impossível de medir, ela viu o marido cair. Sua boca ainda estava aberta, provavelmente no meio de mais um insulto ou protesto. Então as balas a alcançaram. Atingida no tronco e na cabeça, Helena girou levemente antes de cair. Seu corpo tombou de lado, o famoso casaco de pele agora manchado de sangue. Ela caiu próxima a Nikolai, seus corpos formando um ângulo irregular no chão sujo do pátio. Mas os tiros não pararam. Os soldados continuaram disparando, uma rajada atrás da outra. Testemunhas depois contariam que mais de 100 tiros foram disparados no total, muito além do necessário para matar 2 pessoas idosas. O pátio se encheu de fumaça da pólvora. O cheiro era acre, penetrante. Estojos de bala saltavam dos rifles e tilintavam no chão de concreto. O som das detonações ecoava pelas paredes do quartel. Quando finalmente os tiros cessaram, o silêncio que se seguiu foi quase tão ensurdecedor quanto os disparos. Nikolai e Helena Ceausescu estavam mortos. O oficial se aproximou cautelosamente ainda com a arma em punho. Checou os pulsos de ambos. Não havia sinal de vida. O sangue formava poças ao redor dos corpos. Soldados e oficiais começaram a se aproximar. Alguns para confirmar que estava realmente acabado. Outros simplesmente por curiosidade mórbida. Os ditadores que aterrorizaram a Romênia por décadas jaziam no chão como sacos de lixo. Um médico militar foi chamado para atestar oficialmente as mortes. Ele se ajoelhou ao lado dos corpos, verificou os sinais vitais e então declarou: Nikolai Ceausescu, morto. Helena Ceausescu, morta. Hora do óbito, 16:03. 3 minutos.
Tudo havia durado 3 minutos desde que entraram no pátio até serem declarados mortos. As câmeras que filmaram o julgamento também estavam no pátio, mas a execução foi tão caótica, tão rápida, que a filmagem capturou pouco. Imagens tremidas, o som ensurdecedor dos tiros, depois os corpos no chão. Alguém trouxe 2 lonas militares marrons. Os corpos foram envoltos apressadamente e arrastados para dentro de um veículo militar. Não houve cerimônia. Não houve palavras finais. Nicolai e Helena Ceausescu, que exigiam ser tratados como divindades em vida, foram descartados como lixo. Eles foram levados a um cemitério civil em Ghencea, nos arredores de Bucareste. 2 buracos foram cavados às pressas. Os corpos, ainda envoltos nas lonas, foram enterrados sem caixões adequados. Sem lápides, sem identificação. Sepulturas anônimas. Naquela noite, a televisão estatal romena transmitiu as imagens. Primeiro o julgamento, depois cenas da execução. O país inteiro viu. Muitos choraram de alívio, outros ficaram em choque. Alguns sentiram que foi justiça, outros acharam que foi vingança. Mas uma coisa era certa: Nicolai e Helena Ceausescu estavam mortos. A ditadura havia terminado. A Romênia estava livre. Helena Ceausescu viveu 73 anos. Saiu de uma família camponesa pobre, tornou-se a segunda pessoa mais poderosa de um país inteiro e terminou fuzilada em um pátio sujo no dia de Natal. Ela foi a única mulher executada por fuzilamento na história moderna da Romênia. Hoje, Nicolai e Helena estão enterrados lado a lado no cemitério de Ghencea. Suas sepulturas, antes anônimas, agora têm lápides e recebem visitantes ocasionais. O casal que quis ser imortal na memória do povo conseguiu seu desejo, mas não da forma que imaginavam. Se você gostou deste vídeo sobre o Ceausescu e quer conhecer mais sobre os finais trágicos de ditadores, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. E não esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos.